Esse Shabbat que a gente está entrando se chama Shabbat Hagadol, o grande Shabbat. De todos os Shabbatot no ano, e a gente tem sempre motivos para dizer que esse Shabbat é muito especial, mas esse chama o grande Shabbat. E a explicação, entre outras, é que nesse Shabbat, na verdade, antes que Hashem ele fez a praga dos primogênitos, Hashem advertiu que Moshe Rabbeinu advertiu que ele iria trazer a praga dos primogênitos. E depois de 9 pragas, a turma já entendeu que Moshe não estava para brincadeira. E aí aqueles que eram os primogênitos se levantaram e fizeram uma guerra civil, porque o Paró ainda estava se recusando a mandar o povo fora. Mas eles estavam com medo da pele deles. E aí entraram numa guerra, e essa guerra mesmo já nos libertou de vários egípcios. Tá bom? História bonita, mas por que Shabbat Hagadol? Não faltam guerras e Deus nos salvou, vamos comer. Mas a ideia espiritual disso é que chegou num ponto, não só que a gente estava combatendo o inimigo, mas pelo menos parte do inimigo já entendeu a mensagem, e eles mesmos, de alguma maneira, nos tornaram nossos aliados. Então, por isso ele é grande no sentido não quantitativo, mas qualitativo. Tivemos a própria saída do Egito, a travessia do mar, mas no sentido qualitativo, aonde o próprio inimigo, ou seja, aquelas forças que até então estavam contra a gente, se tornaram nossos aliados. Então, a primeira mensagem desse Shabbat é da gente realmente, na nossa vida, nesse mês que a gente está se preparando para o Pesach, onde a gente vai dar um pulo, onde a gente vai fazer um crescimento espiritual, onde se chama Nissan, que a ideia do Nissan são os Nissim, os milagres, significa a gente sair da nossa zona de conforto e superar a natureza. Então, a melhor forma de você realmente fazer uma transformação não é quando você se afasta do inimigo, você combate o inimigo, mas você torna aquelas forças que normalmente elas estão te atrapalhando, você torna elas como um aliado para você servir a Hashem. Por isso, então, são uma das ideias que Hassidut explica, que se chama o Shabbat Hagadol, esse grande Shabbat. Então, Nissim é milagre. Nissim é milagre. Já aprendeu uma palavra. No plural. Milagres. Milagres. Tá bom. É verdade. E o segundo motivo que também se chama Shabbat Hagadol, que normalmente tem um costume judaico de que o rabino da sinagoga ele dá um grande discurso. Começa na sexta, termina no sábado à noite. Não. E o meu segundo sogro, rabino, hoje ele mora na Austrália, mas antigamente ele era rabino na Inglaterra. Tem 2 Shabbatot no ano que a Halachá traz a respeito do discurso do rabino, que é esse Shabbat, que o rabino ele tem que fazer um discurso. Por que ele é grande? Porque a festa, talvez de todas, mais complexas que nós temos em termos de leis, práticas, etc., é Pesach. Então, no Shabbat anterior, quer dizer, durante a semana, se ele der uma aula, o pessoal escapa, não vem. Mas no Shabbat, você está na sinagoga, não tem jeito, vai ter que ficar lá, não vai ficar chato. Então, o rabino vai lá e coloca e faz uma recapitulação de todas as leis. E o outro Shabbat do ano que tem essa ideia que o rabino tem que falar, qual que é? Sabe qual que é? Entre o Rosh Hashanah e Yom Kippur, Shabbat, Shuvah. Aquele Shabbat que ele tem que inspirar a turma para fazer Shuvah. E aconteceu com meu sogro, ele estava em Nova York, se não me engano, e teve um cancelamento de voo, ele acabou perdendo esse Shabbat, ele não ia conseguir chegar a tempo, e aí ele processou a companhia, porque eles que cancelaram, não tinha nada, não era questão de tempo, etc., meteorologia, e no processo, o advogado anexou parte do Código de Lei Judaico, que diz lá que o rabino ele tem que dar um discurso especial nesse momento. Ele era o rabino da sinagoga, ele não pôde dar esse discurso. E realmente não foi só para, não é o tipo de pessoa que quer procurar processo, mas ele realmente perdeu esse discurso e estava chateado por isso. Então isso entrou no processo e foi reconhecido pelo juiz, porque no Código de Lei Judaico consta lá que o rabino tem que dar esse discurso. Não, interessante. Então esse Shabbat, o Shabbat Hagadol, o rabino tem que dar esse discurso. E hoje, então no sábado à tarde, o rabino Malovani que vai dar o shur, ele vai repassar as halachot de Pesach. Mas hoje, primeiro que a gente está virtual, às vezes as pessoas não acompanham, e passar por alguns pontos gerais de Pesach, não vou entrar em todos os detalhes, para a gente fazer esse costume do Shabbat Hagadol antecipadamente, ok? Então, e conectar de alguma maneira com a Parashá também, que afinal, sexta-feira é o estilo da Parashá, mas é uma Parashá mais complexa, que fala dos sacrifícios, etc., os detalhes, é sempre mais difícil de transmitir no shiur a respeito. Então, vamos falar rapidamente
se você topa em cima, os costumes ashkenazim, certo? Não, mas os costumes básicos, as leis básicas em relação a Pesach, e justamente está escrito que a gente tem que revisar todas elas. Ah, mas eu já escutei ano passado, já estou acostumado, já sei fazer desde criança, eu tenho que fazer. Então, um dos conceitos, eu já falei isso ano passado e falo de novo, de quanto deve ser o nosso cuidado em relação... já tomei banho ontem, perfeito, isso, boa, gostei. Já tomei banho ontem, tem que tomar todo dia, escover o dente. É o que eu falo quando o cara fala, não, mas eu coloquei filhinho semana passada. Eu fui na sinagoga no Yom Kippur. Você vai no banheiro todo dia, sem querer comparar, né? Mas tem coisas que são necessárias. Ok. Então, eu não queria só fazer um shiur técnico de leis, mas algumas leis, se a gente pegar algum conteúdo junto com ela, que a ideia também é a gente se inspirar para fazer o Pesach. Então, um ponto que eu já dei shiurim no passado e é importante para a gente lembrar, que a pessoa às vezes fala, bom, mas eu não tenho esse rigor, eu não tenho esse costume, essa prática de limpar toda a minha casa, como as pessoas eventualmente fazem, etc. Então, vamos ver o que é a lei. Qual que é o rigor da lei, que é uma coisa que é acessível a qualquer um de nós. Primeira coisa, assina aquele termo que você passa para o rabino a venda do hametz. Então, ele vende todo o hametz que está na sua casa. Primeira coisa. E o que ele está vendendo? Está vendendo pão, a vodka, ele está vendendo o hametz grande que você tem em casa, as bolachas, etc., comida. Agora, na casa, a gente costuma fazer uma limpeza. Qual que é a lei? A lei é que você não pode ter hametz, pedaço de hametz na tua casa. Então, o que você faz? Você limpa a tua casa. Agora, tem o que é rigor, e de forma nenhuma desprezar esse rigor, mas é importante para aqueles que talvez estão começando e querem fazer pelo menos o mínimo necessário, saber que quando está chegando Pessach, você tem que limpar a casa. Hoje em dia, as nossas casas, em geral, são limpas. Né? Você passa uma vassoura, você passa um pano, você passa até cândida. A casa fica tão linda que antigamente as pessoas não tinham essa capacidade de limpeza que nós temos hoje, né? Então, nem tinham os produtos e nem os produtos nem os utensílios que tinham podiam eventualmente aguentar esses corrosivos, como chama, corrosivos que a gente passa hoje. Então, as nossas casas são limpas. Então, fazer uma boa limpeza na casa, chama a faxineira, limpa a casa, não tem resto de hametz, acabou. Na Halachá, se você for ver, está escrito que antes do Bdikat Hametz, você varre a casa. Então, é adequado, é bonito, é um rigor da mitzvah você realmente limpar bem, ir atrás dos armários, ir embaixo e etc. Mas, a rigor, isso que a gente tem que fazer. Então, isso já torna acessível a todos que estão eventualmente começando e falando, dá para cumprir o pensar. Não é 8 ou 80. Tem realmente o que é o rigor da lei. Então, isso já é uma regra importante para a gente lembrar. O Arizal ele escreve de que aquele que se cuida de Mashehu Hametz, e aí talvez é uma das grandes origens desse rigor absoluto, de não ter nenhum restinho de migalha, etc., que ele fala, aquele que se cuida de macho, quer dizer, o mínimo possível de hametz, mesmo que a rigor você não está transgredindo nada, você anula isso antes do Pesach, outras coisas a gente vende, etc., a gente queima o que a gente tem, mas ele fala, a pessoa é garantido para a pessoa que ele não vai pecar o ano todo. Então, é um bom negócio. É um bom negócio. Agora você vai perguntar, então, a pessoa perde o livre-arbítrio de pecar? A pessoa não perde o livre-arbítrio. Porque eu acredito que essa frase vem indicar para a gente que se a gente realmente cuidar no conceito Hametz, claro, também literalmente, mas no conceito Hametz, que Hametz simboliza o nosso ego, nosso orgulho, que ele é a origem de todos atos negativos nossos do dia a dia, porque eu faço certas coisas, porque me convém. Então, se eu conseguir realmente limpar o meu orgulho, então não tem por que pecar o resto do ano, eu vou estar limpo. Então, deve-se fazer a questão filosófica, espiritual e também a questão prática. Então, daí vem esse rigor. Mas, sempre lembrar que a mitzvah de contar a saída do Egito, a mitzvah, você estar acordado na noite do Seder e comer a matzah, é uma mitzvah bíblica. E a mitzvah de você ficar cansado, nervoso, ou você ficar nervoso, isso é uma proibição bíblica, é muito grave. A pessoa ficar nervoso, é uma extensão de uma proibição bíblica, é muito grave, comparado com o que a pessoa fez idolatria. Então a gente não pode, tem que colocar os pesos e medidas, saber até que ponto eu posso ser rigoroso e até que ponto isso vai causar inconveniente familiar. Certo? Ok. Véspera de Pesach, o Nissim vai fazer para a gente um sium,
da Masechet, um término de Masechet. Então, quem é primogênito, de pai ou de mãe, deve estar presente e comer dessa seudá. O Rabino falou isso hoje de manhã. Na véspera de Pesach, tem um horário máximo para a gente comer hametz, que é até aproximadamente 10 horas da manhã, e até às 11 da manhã, horário máximo para você queimar aquele hametz que a gente buscou na noite anterior, ou fechar tudo, e além disso, fechar tudo aquele hametz que você colocou na declaração que você vai vender, você tranca ele, coloca um adesivo, importante que tenha até, conforme muitas opiniões, uma parede, colocar num armário que tenha 10 tfachim, ou seja, 48 centímetros, para você garantir realmente que você não vai tocar naquilo durante o Pesach. Isso vai ser na terça-feira, então, da semana que vem. Na quarta-feira de manhã. Quarta-feira, tá. Quarta-feira de manhã. Tá. Quarta-feira de manhã. Então a reza é às 7 e logo depois da reza, e a reza se costuma rezar rápido nesse dia, que é um dia com bastante tarefas. Vamos diretamente para a noite do Seder. Na noite do Seder nós temos as mitzvot da Torá e as mitzvot dos sábios. Quais são os requisitos básicos da noite do Seder? Então, eventualmente, quem está escutando, fala, não, mas lá no meu Seder, estou com a família, a turma quer ler uma Nishtaná e direto para a comida. Tá certo? Então, vamos ver, não que a gente possa usar isso como corta-caminho, mas vamos saber qual que é o rigor, qual que é o mínimo necessário para a gente cumprir as mitzvot da Torá e a mitzvot dos sábios. É mínimo, né? A gente não quer se contentar com o mínimo, mas saber o que realmente é essencial que seja feito. Então, nessa noite nós temos as mitzvot da Torá. Quais são as mitzvot bíblicas que temos nessa noite? Qual é a primeira de todas? Essa é a primeira. Qual é, talvez, a mais conhecida de todas? Come matzá. Muito bom. Quanto de matzá você tem que comer? Minimamente. Kazait. 27, tem discussão quanto que é o kazait. O Harav Chaim Naes é 27 centímetros cúbicos, conforme o Hazonish. Lembra quanto é? Bom, tem outras opiniões, mas uma das opiniões talvez mais populares é 27 centímetros cúbicos. Então, mais ou menos a matzá redonda seria um pouco menos que meia matzá, ou meia matzá quadrada. Para a noite do Seder, a gente tem que fazer questão que seja matzá shemurá. Existem matzot shmurot quadradas também, mas que seja uma matzá realmente shmurot. Se for redonda, é um rigor ainda melhor. Então, a gente come ela minimamente um kzai de matzá. E esse kzai de matzá, meia quadrada mais ou menos, porque a quadrada é mais grossa, eventualmente, né? Depende do tipo, da marca, etc., do que a de mão. Então, um pouco menos, porque depende também da marca. Tem umas são mais finas, maiores. Dessa sinagoga, o que você calcula um pouco menos que meia matzá. Pouco menos de meia matzá. Pode ser que seja menos ainda, mas não dá para garantir, saber exatamente. Mas é pelo menos. Também? Pelo menos. Não, então, ao longo do Seder a gente vai comer várias vezes a matzá. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa senta aqui no Seder, participou de todo o Seder, a pessoa come matzá, come um pouco agora, depois mais um pouco come de novo, que tem várias vezes que a gente come. A pessoa tem que comer isso num tempo limite, que idealmente seria 4 minutos, tem opiniões mais lindas que seria 6 minutos, até talvez 9 minutos, mas você tem que comer, não adianta comer um pedacinho, no total eu comi meia matzá. Não gosto muito, eu consegui comer meia matzá. Então, para você cumprir a mitzvah, e aí você tem que se concentrar. Agora eu estou fazendo essa mitzvah de comer a matzá, lembrando a saída do Egito. Eu como ela, os homens reclinados do lado esquerdo. Então, isso eu tenho que fazer nesse momento, eu cumpri a mitzvah da Torá. Então, se concentrar para fazer, não que é suficiente. Você tem muito mais vezes que você come, todas elas são importantíssimas. Mas você se concentrar que minimamente isso você deve fazer. A Bina Shammai estava em casa semana retrasada, na casa do meu pai. Meu pai fez aniversário no final do mês de Adar. E aí meu pai, né, ele tem a sonda que ele come, Baruch Hashem, milagrosamente, depois que ele colocou a sonda, ele voltou a comer novamente. Então ele se alimenta, mas ele tem muitas limitações. E aí o Rabino Shammai ele falou como que ele poderia comer a matzá. Então um dos problemas dele é que ele pode engasgar, e por isso já gerou infecções, etc. E a matzá é seca, etc. Ele falou, você pode pegar a matzá, o shiur mínimo, a quantidade mínima, você mergulha em água, coisa que os ashkenazim tomam, ou grande parte dos ashkenazim tomam bastante cuidado de não fazer, mas uma situação como essa, e aí você come como uma papa. Então aqui também mas às vezes pelo rigor você vai deixar de fazer a mitzvah mínima, certo? Então a pessoa que está numa situação como essa, então a pessoa pode cumprir a mitzvah. Então dá para a gente cumprir o Seder e começar, pelo menos aqueles que não estão ainda acostumados a fazer todas as mitzvot, dá para a gente começar com isso, certo? Dúvidas? Só matzá redonda
pouco menos da metade, Sim. e a quadrada metade. Metade. Porque a quadrada é mais grossa. Concorda? É mais... Então, Ela é deveria mais... ter menos. Ah, mas sim, mas ela também é menor. Ela é quadrada, é metade dela, mas a redonda é mais larga. Ah, Tá certo? É... Então, essa é a mitzvah da matzah. Qual mitzvah mais nós temos da Torá nesse dia? Da Torá. Da Torá. Não, também é dos sábios. Hoje em dia é dos sábios. Ó, contar para o seu filho a história da saída do Egito. Que hoje, quer dizer, os Chachamim, eles instituíram que seja feito através da leitura da Haggadah. Queria, inclusive, fazer uma correção de que quem fez a Haggadah, eu falei no outro shiur, que foi, acho que era anterior à Knesset Agdolá, mas quem fez foram os sábios da Sheikh Knesset Agdolá, os sábios da grande congregação, os mesmos que instituíram a Tefilá no início da época do Segundo Templo. Então, isso no outro shiur eu não tinha falado corretamente. Então, eles instituíram que seja contado a Haggadah. Deve-se ler toda a Haggadah, do início ao fim, não deve-se pular nada, porque esse é um trecho igual que a gente fala. A reza, não vou pular um trecho da reza, foram os sábios que fizeram, deve ser contado dessa forma. Mas a mitzvah é contar a Haggadah, portanto, você tem que entender, a criança tem que entender. Então, vale parar no meio, se a criança não tem noção, e a criança, digo, não precisa ser só em idade, mas a criança que está dentro da gente e não sabe o que está acontecendo, está fazendo uma leitura rápida, contar a história de que Hashem tirou a gente do Egito. Isso é uma obrigação bíblica. Então, de novo, temos que ler toda a Haggadah, mas em último caso, vamos supor que alguém, por algum motivo, não tem condições de ler a Haggadah, ou você está num seder que você sabe que se você começar a ler a Haggadah, vão te jogar para fazer o Korban Pesach de você, vão fazer de você o sacrifício pascal, então, minimamente, conta a história de Mitzrayim, que assim você cumpre a obrigação bíblica. De novo, não é uma recomendação, mas se a pessoa está numa situação onde não vai ser possível fazer o outro, então, que pelo menos para os outros você conte a história resumidamente, e depois você faz a leitura da Haggadah. O Maror era antigamente só que era... Então, a mitzvah do Maror, então vamos ver as mitzvah dos sábios. Vou começar com os quadrados de Kossot primeiro. Então, os Chachamim instituíram, nós temos o Kiddush também é uma lei bíblica, mas é uma lei bíblica no Shabat. Então, se coincide com o Shabat, é uma lei bíblica, mas no Yom Tov é uma lei rabínica, da gente fazer o Kiddush. Então, temos também o próprio Kiddush, que já é uma mitzvah. Qual lei bíblica mais a gente tem? A lei de próprio descansar, que é uma festividade, então você não faz trabalho, você não acende fogo, você, igual todos Yamim Tovim, então também uma lei bíblica de você descansar nesse dia, a mitzvah de comer matzah, e obviamente a mitzvah de você já na véspera ter aniquilado, destruído todo o Hametz, essa mitzvah também é muito importante, que ninguém falou, mas a gente já estava no conceito, e tem várias questões em relação ao Hametz, não ter o Hametz, não ter proveito do Hametz, não ver o Hametz, tudo isso se inclui dentro dessas mitzvot e não ter o Hametz em Pesach. Agora, continuando no Seder, então nós temos então a mitzvah rabínica dos 4 copos. Ela é rabínica porque a Torá não fala tome vinho. A Torá traz para a gente 4 linguagens diferentes sobre a salvação do povo. Veotzeti, veitzalti, etc. Que Hashem, ele salvou a gente, ele nos tirou de lá e etc. Baseado nisso, como os sábios decretaram em várias outras mitzvot, como se torna uma mitzvah importante, um casamento, um brit milá, um zimundo, birkat hamazon, kiddush, shavdalah, através de um copo de vinho. Você dá um ênfase especial para essa mitzvah. Então, eles colocam os 4 copos de vinhos anexados à ideia da noite da liberdade, da libertação. Eles colocam esses 4 copos de vinho e a gente deve tomar. Quanto vinho a gente deve tomar? Tem que ser vinho? Tem que ser vermelho? Então, a pessoa deve se esforçar o máximo para tomar vinho. Mesmo aqueles que faz mal, eventualmente, para ele tomar vinho, etc. A não ser que realmente a pessoa vai falar, não, mas o meu médico fala que eu não posso tomar. Não pode tomar é uma coisa, mas consulta o médico e fala, olha, hoje é importantíssimo. Hoje, amanhã, eu preciso tomar esses copos de vinho. Posso? Se ele realmente falar, não, para a tua saúde, não pode tomar de jeito nenhum. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem diabetes, Deus nos livre, então ele pode pegar vinho seco, não precisa ser o vinho doce. Então, vê a situação. Então, deve se esforçar ao máximo para que seja vinho e não suco de uva. Cerveja não vale, porque cerveja é hametz, tá certo? Você queria, né? Gostou? Seria? Não? Nunca também. Nunca tomou cerveja? Não, é pensa. Não em Pesach, estou falando durante o ano. É que brasileiro fala em bebida, a gente pensa na cerveja. Porque, eventualmente, no Kiddush do dia, ou na lá,
Se não tem vinho, a pessoa pode fazer cerveja. Bom, então não se pode fazer, não pode ter cerveja, a gente não usa cerveja, mas deve se esforçar para tomar o vinho. Então, em relação ao vinho, a gente deve se tomar todo o copo, se não minimamente a maioria do copo. Mas a maioria dos copos de Kiddush que se tem por aí, eles são muito grandes. Então você não precisa ter um copo grande. Você pode pegar o copo que você tem o necessário. O que é o necessário? É a quantia um pouco mais, porque sempre cai um pouquinho até chegar na boca, então não vai pegar minimamente. Então eu comprei aqui, por exemplo, no JJ, que é o que a gente usa aqui no Seder, é um copo de vidro pequeno, inclusive eu deixei alguns parar durante o ano, se vocês não querem tomar vinho, tem a quantidade mínima, que a quantidade mínima de tomar são 86 ml, 4 vezes. Então, também tomar de uma vez só, não esperar tomar um pouquinho. Então, tomar ele, os homens reclinados para o lado esquerdo, primeiro no Kiddush, o segundo ao final da Gadá, o terceiro depois do Birkat Hamazon, o quarto depois do término do Alel. Então, a gente toma ao longo da Gadá, ao longo do serviço da noite. Então, a mitzvah dos sábios são tomar esses 4 copos de vinho e minimamente esses 86 ml. Então, é melhor se ter um copo pequeno que tem esses garante com 100 ml, você não vai achar de 86 ou de 95. Então vai 100 ml e você vai garantir assim que você fez a mitzvah perfeitamente. Vinho tinto é o ideal para lembrar um sangue, etc. Mas pode ser vinho branco também, você cumpre a mitzvah sem problema nenhum. Se a pessoa realmente não pode tomar, e aí então ela vai tomar o suco de uva. Mas é uma diferença grande. O Gumará traz para a gente que um dos sábios ele colocava uma faixa na cabeça, pelo jeito, pela descrição, parece que ele tinha enxaqueca, alguma coisa nesse sentido, e ele apertava, né, com a pressão, ele sentia um alívio, ele ficava com ela até Shavuot, se eu não me engano, porque ele tomava vinho, fazia mal para ele, mas ele assumia a dor que ele ia ter até Shavuot, 50 dias depois, para poder fazer questão de tomar o vinho. Então, na hora de tomar o vinho, se alguém puder passar um pequeno desconforto, vai ficar um pouco tonto, né, vai voltar para casa um pouco alterado, etc., alegre, tudo bem, isso não tem problema, faz parte da mitzvah também. Quais são as outras mitzvot que nós temos nessa noite? Então, temos a mitzvah do maror. Então, a mitzvah de comer o maror. Como que a gente cumpre a mitzvah do maror? Então, maror, a gente cumpre. O mais conhecido é a raiz forte, que é o maror. Você fala, pensa uma coisa que é muito amarga, mas não precisa ser extremamente amarga. A gente muitos costumam também colocar a raiz forte, como coloca um pouco em cima, um punhado em cima, mas tem costumes diferentes de se comer. E esse ano está um auê na cidade, porque a questão dos bichos, etc., que o Brasil realmente tem muita essa questão, um país quente, e agora as pessoas estão muito mais a par dessa questão. Então, a alface romana, que era usada, que é o ideal pela mitzvah, é problemática aqui no Brasil. Então, tem a opção de você comprar aquela Pink Farm, que tem pouco, e tem a opção, que o Rabino Shammai ele indicou, é de você pegar só o talo, que o talo é mais fácil de verificar, passar uma bucha com detergente, limpa bem com a bucha, etc. E depois disso você verifica contra uma luz para você realmente ver que os bichos são da mesma cor da folha e são muito pequenos. E comer um bicho, você pode estar transgredindo 4, 5 proibições da Torá. Para quê? Para cumprir uma lei dos sábios? Acho que os sábios não queriam isso, certo? Então a gente tem que tomar esse cuidado. A outra opção, que é ideal, por que ela é ideal? Não é tão bom para maror, mas em questão de bicho ela é muito mais ideal, é a endívia. Mas a endívia está em falta aqui em São Paulo. Pelo jeito já reviraram tudo, não encontraram. Os Sefaradim vão comer ren. Os Sefaradim vão comer ren. Não sei se para eles, não sei. A indicação para eles é pegar dessa Pink Farm e se não tiver suficiente, comer o mínimo necessário para a pessoa poder cumprir a mitzvah. Certo? E essa mitzvah, de onde vem o maror? Então, o maror fala, quando Deus ele mandou comer o sacrifício pascal, eles tinham que comer o sacrifício junto com matzá e maror, para lembrar a amargura. Então, a lei bíblica se refere quando a pessoa tinha esse cordeiro pascal, que hoje a gente não tem. Então, a gente tem apenas uma lembrança, e essa lembrança e a obrigação de comer o maror é uma lei rabínica, não que seja menos importante, mas é diferente, são leis rabínicas e leis dos sábios, só para a gente saber a diferença. Como é uma lei rabínica, tem leniências maiores em relação à quantia, então, idealmente, deve-se comer 27 centímetros cúbicos, são mais ou menos 3 talos de maror, para cumprir a mitzvah mínima. A gente, na verdade, come ele 2 vezes, uma no sanduíche, quer dizer, a primeira puro, a gente mergulha um pouco na haroset, e depois a segunda no sanduíche, mas a pessoa deve tentar comer, então, esses 3 talos, com um punhado, com um pouco, tá? A gente depende do costume, mas você coloca também esse ren. Não é bem o ren, que o ren vai açúcar, beterraba, etc.
É isso? Então, mas depende do tamanho do alface. Né? Por isso a gente fala sempre mais ou menos meia matzá, mais ou menos. Então você tem que calcular que são esses 27 centímetros, gramas é uma forma de calcular, mas o ideal seria 27 centímetros cúbicos, e tem uma quantia mínima, que eu não tenho, agora esqueci qual que é a quantia mínima, já que é a lei dos sábios, tem uma leniência maior, para comer um pouco menos do que isso. Eu não lembro agora de cabeça se era 15 ou 17, não quero falar porque é uma coisa tem que ser preciso nessa quantia. Aquele que a gente fala que é uma caixinha de fósforo. Sim. É 27 Aqui dá 27, aproximadamente caixinha de fósforo, sim. Aqui dá 27 centímetros cúbicos. É um cubo de 3 centímetros. Isso, um cubo de 6 centímetros, exatamente. 3 vezes 3 vezes 3. 3 é um cubo de 27. Exatamente. 3 centímetros. Isso, 3, exatamente. coisa de engenheiro. Isso. Qualquer coisa você vem aqui medir pra gente. Tá certo? Não, normalmente você come um pouco a mais para garantir, não custa nada, mas se realmente está, digamos assim, tá com dificuldade, é o que eu faço, assim, não tem como medir exatamente. Então, com uma quantia que eu já sei que dá para garantir. Quais mitzvot nós temos mais? Então, temos a mitzvah dos 4 copos de vinho, falamos do maror. Só estou pensando se faltou alguma. Tem mais alguma? Bom, tem a mitzvah, a gente lê o Alel, na verdade, a gente lê o Alel na Agadá, a gente lê o Alel também completo nas primeiras 2 noites, são as 2 únicas noites que a gente faz o Alel, tem a mitzvah de acender as velas, também é uma lei dos sábios, mas está falando mais especificamente sobre a noite do Seder. Então, lembrar de cumprir essas mitzvot. Então, fazer todo o Seder, você vai seguindo a ordem do Seder. Seder significa que está tudo organizado. Hoje, essas Agadot que nós temos, com tradução em português, está tudo claro, passo a passo, o que você tem que fazer. E quem quiser, ainda tem no YouTube, o Rabino Malovani gravou durante o Covid todas as orientações de como fazer o Seder, ainda com dicas de como fazer de forma que seja dinâmica, agradável, para as pessoas poderem participar e etc. Uma coisa que eu mencionei no último shiur, e vale a pena a gente lembrar que essas são as coisas que marcam para as próximas gerações. Quando a gente fala de costume, quando a gente fala de tradição, a primeira coisa que a gente escuta das pessoas, eu lembro do Seder, eu lembro do Knei Dalach, eu lembro do... Então, realmente, essas coisas são muito importantes. É importante a gente fazer de forma que seja legal, gostosa, agradável, porque uma das frases que dizem por aí é de que a criança não lembra o sabor da comida, a criança lembra o espírito que estava. Certo? Então, o espírito do Pesach é muito importante. Tem que ser um espírito de liberdade. E se a gente passa, às vezes, como um judaísmo pesado, difícil, rígido, etc., às vezes a gente acaba passando uma má impressão. Então, todas essas leis e regras, e que Pesach é realmente extremamente rigorosas, as leis, são importantes. Hametz é de todas as proibições da Torá uma das mais graves, porque você não pode sequer ter proveito, você não pode ter, não existe nenhuma outra proibição da Torá que é proibido você ter na sua casa. Idolatria você não pode ter na tua casa, mas se você tem na sua casa por algum motivo algo não kasher, não tem problema. Você ter proveito, eventualmente, na maioria das coisas não kasher, não tem problema, certo? Carne com leite. A única que você tem essas 3 proibições juntas, ter na proibição de ter na sua casa e você ter proveito e você comer, então isso é o Hametz unicamente. Então, realmente é muito rigoroso. Mas dentro desse rigor, toda a ideia é justamente a gente conseguir atingir a liberdade. Você vai perguntar, peraí, com tanto rigor, é assim que eu vou atingir a liberdade? Aqui eu estou me restringindo. E a verdade é que a liberdade, como o Rabino comentou ontem, que a planta que cai da árvore, ela também está livre. Só que depois de um dia ela está seca. Então, a gente se conecta às nossas raízes, e por isso eu falei, pelo menos minimamente, aqueles que talvez não estão acostumados, saber como fazer a mitzvah adequada, minimamente pelo menos, e a cada ano você vai acrescentando, fazendo mais, aí você tem várias vezes que a gente come matzah, várias vezes que a gente vai comer, 2 vezes que a gente vai comer o maror, e tem a que a gente mergulha, e etc. Mas fazer as mitzvot básicas, pelo menos, isso é uma maneira da gente se conectar com a nossa alma, se conectar com a Kadosh Baruch Hu, e realmente para a gente ter o Pesach de forma adequada. Puder alguma coisa de básico? Carpaz não é mitzvah. Carpaz é um costume. Carpaz é quando a gente mergulha a cebola ou a batata dentro da água e sal. E o motivo principal disso é para a gente despertar a curiosidade da criança. Então, isso é um costume. Justo na última aula, eu expliquei que, conforme algumas versões do Manishtana, essa é a primeira pergunta, porque a primeira coisa que impacta uma pessoa são os costumes. A pessoa não pergunta o que você come na tua casa. A pessoa pergunta como você se veste. A pessoa não lembra da matzá da avó. A pessoa lembra do knei da avó. Knei da sequer é um costume, é uma tradição.
tá certo? Então, como realmente os costumes são importantes. Então, talvez já pegando esse ponto de que a pessoa, o rabino falou que pode só tomar 4 copos de vinho, minimamente, comer uma matzá e já fez. Não. Tem que fazer tudo certinho, absolutamente, não estou aqui para tirar nada. Pelo contrário, mesmo costumes, às vezes é isso que a matzá que você vai comer. Dentro da Torá, a gente não pode fazer isso. Mas, de saúde, etc., para poder fazer tudo perfeitamente, alguém está doente, não consegue ficar no cedo, tá certo? Eu, ano retrasado, peguei Covid, começou na noite do Seder, tá certo? Então, às vezes a pessoa não está realmente em condições, então minimamente fazer as mitzvot básicas do Seder. Então foi mais ou menos a ideia que eu queria passar, e isso realmente traz para a gente liberdade. Se a gente fizer com o espírito adequado, se a gente conseguir, como você fez ano passado e curtiu realmente cada passo do Seder, fazer e seguindo com um bom ritmo, você vai lendo, você vai fazendo, vai entretendo as crianças, que hoje, agora quem estiver assistindo, quem tiver crianças, netos, filhos, tem várias coisas, tipos de brincadeiras que você pode fazer durante o Seder, tipo de jogos você faz para realmente entreter as crianças. Você pode prometer um prêmio para quem achar o Ficomán, você pode dar um prêmio para quem fez tudo certinho. Estou falando para os adultos agora, que o pessoal também se distrai. Então, você realmente pensar, a gente investe muito do nosso pensamento no nosso trabalho. Como que eu vou ter mais criatividade no meu trabalho para poder ganhar mais? Como que eu vou fazer? E às vezes a gente deixa a nossa família a família, eu gosto deles, eu amo meus filhos, eu amo minha família. Então, o que eu preciso fazer por isso? Nada, só vou cozinhar e está tudo certo. Não, você também usar a criatividade, investir do seu tempo de como você fazer que seja um judaísmo de forma geral, especificamente agora falando sobre o Seder, de forma gostosa, agradável. Pode ter criatividade, a Torá não proíbe a criatividade, muito pelo contrário, ela incentiva a sua criatividade dentro do contexto, dentro das leis, dentro das regras que a Torá colocar para a gente. Então, isso é a ideia geral do Pesach, e que a gente possa realmente atingir, cada um de nós, a liberdade. E a ideia dessa noite, cada um de nós, agora pensando não só em entreter a família, mas qual deve ser o nosso sentimento ao longo do Seder? O que a gente deve atingir ao longo do Seder? Então, por um lado, a gente lembrar da escravidão e saber que ainda somos escravos. A gente lembra todos os dias da saída do Egito, mesmo quando Mashiach chegava, vamos lembrar, ainda temos as nossas limitações, e hoje Hashem está dando para a gente novamente a chave e o espírito que aconteceu no dia da saída do Egito. Não estamos apenas lembrando, estamos realmente, Hashem está trazendo nesse momento para o universo essa energia espiritual, essa oportunidade única, especial no ano, única no sentido de ser mais especial, da gente poder realmente se libertar daquelas coisas que nos prendem. Materialmente, espiritualmente, Hashem dá para a gente uma força especial. Nessa festa também a gente adquire muita emuná, muita fé em Deus, da mesma maneira que o povo era inegável a mão de Hashem que tirou eles do Egito, então a gente também fortifica a nossa fé em Deus, a nossa comunicação com Deus, e todos os costumes do Seder vêm facilitar tudo isso. Então, se você enxergar dessa forma, que tudo que a gente está fazendo não são apenas técnicas, não são apenas movimentos, e sim, realmente, todos eles, cada um deles, e quanto mais você estudar, você vai ver que a água com sal simboliza as lágrimas que eles tinham, e carpaz, o que significa, e maror, o que significa, não só o basicão, se você se aprofundar, e cada um desses detalhes vai te inspirar e vai te ajudar você realmente meditar nessa noite, e você poder absorver a energia, quanto mais dessa noite, para a gente realmente atingir um grande passo, um grande pulo, como o Pesach diz, em nossa liberdade material e espiritual. Shana Abba Birushalayim. Porque você fala, ano que vem em Jerusalém. Você quer um presente? Eu te dou amanhã. Amanhã dá hoje. Amanhã você está me enrolando. E aí, quer dizer, então a explicação clássica é que ano que vem já estejamos em Jerusalém. Ok. Shabbos. Sameach a todos. Mazal Baruch. Shabbat Shalom. Shabbos.